desenhado a partir daí, né, no âmbito da violência, para poder se constituir uma sociedade, e que isso vai ser legalizado, isso vai ser institucionalizado por parte do Estado, desde os primeiros alvarás, passando pelas ordenações do reino, passando pelas leis abolicionistas, passando pelos atos institucionais, até os dias atuais. O que a gente se depara é com uma intervenção baseada na violência, baseada na perseguição de determinados sujeitos. E aí, onde é que entram os movimentos sociais nesse aspecto? Os movimentos sociais entram exatamente para confrontar esse tipo de ideologia, esse tipo de prática que vem sendo constituída ao longo da história. Então, se a gente pensa o que é construir uma cultura de paz, né, como é que isso se coloca, Manuel bem diz, né, bem traz que a cultura de paz, ser pacífico, não é a mesma coisa que ser passivo. E aí eu ia falar de Martin Luther King e ele já traz, né, e essa é a vantagem também de a gente comungar das mesmas ideias, porque a fala de um complementa do outro, né? E aí, quando se traz a compreensão de Martin Luther King, quando se traz a figura de Gandhi, né? Onde é que isso está? É desse lugar do ser pacífico, não é ser passivo, porque a postura desses indivíduos, ela pronuncia uma radicalidade. Não, a radicalidade no sentido de romper com aquilo que é hegemônico, com aquilo que é violento, com aquilo que coloca em risco a continuidade de um pacto social, a continuidade da existência desses indivíduos. Hannah Arendt, né, filósofa alemã, radicada nos Estados Unidos em função da perseguição aos judeus, vai fazer referência ao que ela chama de resistência pacífica. O que é a resistência pacífica, na verdade? A resistência pacífica é o fundamento do que a gente vai chamar de cultura de paz. É o fundamento, é o que vai apontar para que a gente possa fundamentar o sentido da mediação. Né? O sentido da mediação de conflitos, onde é que está? O que é a resistência pacífica? A resistência pacífica é o ato de se opor de forma não violenta a uma ação que é injusta. Há uma lei que é injusta. Se a lei é injusta, eu tenho o direito de me opor a ela. Eu tenho o direito de boicotar o seu cumprimento. E aí, eu vejo como importante a gente ter essa clareza hoje, né, nos dias que nós estamos passando, que a gente tenha essa compreensão, porque o cenário que está posto para a sociedade brasileira, eu particularmente digo que nós nunca vivemos tempos tão sombrios e tão assustadores como os que estão sendo desenhados agora. Mas, como diz Mia Couto, o pessimismo é um privilégio para os ricos. Acho que a gente tem a obrigação de, diante desse cenário sombrio que se desenha, de perseguição de direitos, né, de caça, de ameaça aos direitos humanos, de ameaça à nossa Constituição, a gente tem por obrigação ser otimista. Porque esses tempos sombrios são também tempos animadores. Né? São tempos que nos apontam a nossa capacidade de reinvenção, a nossa capacidade de mobilização, a nossa capacidade de pensar o mundo de uma perspectiva diferente. Né? E o que é pensar o mundo de uma perspectiva diferente? É compreender que o que trazem os tratados internacionais de direitos humanos e que são recepcionados pela nossa Constituição nos dá a possibilidade de colocar em prática aquilo que foi pensado num contexto mais global. É agir local pensando global, como diria o professor Boaventura. É pensar resistência pacífica. Quando eu penso resistência pacífica, o que é isso do ponto de vista do concreto, com o que é que a gente está lidando? É pensar o seguinte, nós nos deparamos com algumas situações. Por exemplo, quando a gente pensa o cenário em que está inserida a juventude negra, né, historicamente, no momento atual, nós temos, segundo os dados da Anistia Internacional, 49 mil jovens jurados de morte até 2019. 49 mil pessoas apontadas para morrer em 4 anos é cenário de guerra.
Nós não somos um povo pacífico, como é apontado. Nós não somos um dos povos mais cordiais, como nos é apontado, né? Ou como somos identificados. 49 mil pessoas juradas para morrer em 4 anos é um cenário de guerra. E é uma guerra direcionada porque desses 49 mil, 70% são negros. E no momento em que a gente se depara com esse contexto, a gente vai se deparar com uma proposta de emenda constitucional para reduzir a maioridade penal, ou seja, nós estamos legalizando o genocídio da juventude negra no Brasil. Né? É isso que nós estamos buscando. É um momento em que nós temos de que a cada 15 minutos, 5 mulheres são... A cada 15 minutos, 5 mulheres são estupradas no Brasil. Quando a gente se depara com esse contexto e a gente se depara com os ataques que os mecanismos jurídicos de proteção às mulheres têm sofrido, a gente está se deparando com uma declaração de guerra. A gente está se deparando com um contexto em que as religiões de matriz africana têm sido perseguidas e demonizadas cotidianamente, né, associadas com práticas demoníacas. Aí, quando a gente se depara com isso, o que é que a gente tem? O que seria um exemplo de resistência pacífica? Quando as religiões de matriz africana formam os maracatus, formam os afoxés, e que saem às ruas para celebrar, para manifestar a sua cultura, isso é uma forma de resistência pacífica. É enfrentar de forma não violenta aquele problema que se coloca diante da sociedade e que é considerado como inadequado, que deve ser proibido. Resistência pacífica é quando a gente se coloca nesse lugar para se contrapor a um ato que é considerado injusto. E nesse aspecto, essa resistência pacífica que vai considerar o elemento primordial ou o elemento base de constituição da mediação como um dos instrumentos para a cultura de paz. Né? A necessidade da não violência ativa, ela está posta aí a partir desse lugar. E aí eu vou encerrar por aqui e a gente vai continuando no debate. Queremos agradecer a participação da professora Ciane e colocar que, diante da fala de ambos, 2 aspectos se ressaltam, né, no contexto da cultura de paz e a mediação, né, 2 princípios importantes dentro da mediação, que é a autonomia e a relação dialógica que foi colocada pela professora Ciane, E, nesse contexto, ressalta-se a importância da mediação como um instrumento, né, de resolução de conflitos não adversarial. E aí eu chamo a atenção para a contribuição do professor Idamar Eger, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele é um grande defensor da mediação comunitária. E, nesse contexto, importante que ele ressalta grande contribuição da mediação quando traz o protagonismo dos medianos, das pessoas envolvidas no conflito, que desde a Declaração dos Direitos Humanos, quando traz essa relação de autonomia e a importância do diálogo para a solução pacífica dos conflitos, né? Essa, me parece, foi uma postura envergada por Gandhi, quando nega a juridicização do conflito, né, e a imposição de uma verdade que, de repente, não pertence a ele, pertence a quem domina. Então, essa nova discussão que é trazida ressalta a importância da mediação, né, como um instrumento eficaz, né, e o professor chama a atenção para 2 aspectos importantes também, que é a informalidade e o cooperativismo na busca dessa solução. E aí ressalta-se esse protagonismo, né, evidentemente, e nós trazemos essa contribuição para a fala já tão enriquecida da professora Ciane, do professor aqui presente também. Vamos, então, passar às perguntas.
temos aqui a pergunta da aluna Silvia, da pós de mediação, e eu acredito que possa ser direcionada ao professor. Existem direitos humanos no sistema carcerário?